Diz assim, lá em Zacarias capítulo 4, verso 6: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto é muito forte, tem lições aqui importantes para o nosso coração, né? Então, que simplesmente o profeta está dizendo ao povo e a Zorobabel que algumas coisas na vida, né, não se faz somente por força, por imposição, por volúpia, por vontade e etc. E ontem eu disse que a força de vontade não é tudo, não é? A força de vontade não é tudo, porque às vezes, nos momentos difíceis, na maioria das vezes, elas nos deixam e a gente fica naqueles momentos que a gente não sabe o que faz. Muitas pessoas, você sabe disso, que começam alguma coisa e não terminam, né? Falta força de vontade, não sabe chegar até o final. Então a gente tem visto bastante coisas, não é? De gente tentando ajudar você a terminar isso, você realizar aquela outra coisa, você chegar no final de tudo. Por quê? Muitas pessoas, eu me incluo nisso, que às vezes deixamos coisas, começamos e deixamos. Começamos uma tarefa, não acabamos, começamos a servir em algum momento, alguma situação, em algum lugar e não terminamos. Começamos um trabalho e logo nós desistimos e começamos a fazer outro, começamos a pintar de uma cor, de repente a gente muda e começa a pintar de outra. Então, a força de vontade ela não é suficiente, eu falei a respeito disso ontem e está aí gravado, né? E eu quero falar com você hoje que é o seguinte, que a força de vontade ela não garante resultados positivos. Só a força de vontade, ela não garante resultados positivos, não é? Por quê? A força de vontade, ela não garante isso porque ela não impede as derrotas diárias ou temporais na vida de alguém. Falar que pessoa é vitoriosa sempre, todo dia, em tudo que faz, não é. Porque a vitória não está em você começar algo e não ter problema, não ter dificuldade, não ter, né, obstáculos que às vezes levam pessoas, por exemplo, você acorda e precisa fazer uma tarefa durante esse dia e circunstâncias vão aparecendo, obstáculos vão surgindo que de repente você olha no final do dia e você não conseguiu realizar, você não conseguiu fazer, você não conseguiu estar naquela reunião, aquela reunião não deu certo, aquele programa que iria fazer não também conquistou, não se desenvolveu, né? Aquela situação da vida acabou ficando para outro dia e aí pode haver um acúmulo e tudo aquilo lá. Então só força de vontade não garante para a gente vitórias e vitórias e vitórias. Nós teremos dias ruins, derrotas, e a derrota faz parte às vezes da nossa vida, não é? Elas fazem parte, ser derrotado, mas o que eu quero dizer para você, e você vai entender isso, porque esse sentimento de derrota que surge na nossa vida quando algo não dá certo naquele momento, o sentimento de perda, de não alcançar alguma coisa,
quando aquilo não acontece do nosso jeito. E quando há esse sentimento, isso significa que a gente queria tanto aquilo, que aquilo era maior, aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente pensou, era maior, melhor do que a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus, o caminho dele, a Bíblia diz que é maiores do que o nosso. Os pensamentos dele a respeito de nós também são maiores do que o nosso, não é? Então, nós não temos esse controle da vida, né? Porque eu quero dizer, a gente não tem um controle. Você não tem o controle dos acontecimentos e nem dos resultados, nem eu e nem você. E o problema é que às vezes a gente trabalha, a gente faz algo tentando controlar os resultados, controlar os acontecimentos. Nós não podemos. Não temos. Você pode tentar manipular os acontecimentos, mas você não tem poder sobre esses resultados, porque eles vão escapar da sua mão em algum momento. E há pessoas que gostam de controlar, né, a vida, controlar as situações e tal. E quando perdem esse controle, eles caem num abismo que é difícil sair, não é difícil, não é, se levantar, se recompor, porque tem o controle. Isso é força de vontade, isso é fazer as coisas no poder humano. E quando a gente faz isso, a gente pode e cai nesse sistema, que nos leva a essa vida de altos e baixos. Você está me entendendo como a gente vive isso, esses altos e baixos, essa situação? Quando a gente imagina que tem o controle dos resultados, o controle daquilo que a gente imagina. Olha só, por quê? Porque a vida não é exatas, não é 2 mais 2. A vida não é assim, olha, eu vou fazer assim, vai acontecer isso, isso e isso. A vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Nós não temos o controle. Nós podemos ir até um certo ponto, mas dali para frente a gente não tem o controle, né? Não é uma equação lógica a vida. A vida não é essa equação, onde os resultados são lógicos, não é. Você começa uma amizade, ali já não deu certo. Você começa um relacionamento que começou muito bem, mas terminou mal. Você começou um negócio que estava dando errado, deu certo. Começou um negócio que estava dando certo, começou a dar errado. Então a gente não tem como equacionar isso de que vai acontecer desse jeito. E a minha preocupação e eu não estou aqui para falar contrário, eu não estou aqui para poder contrapor, não, é sobre essas questões de que, olha, eu estou vendo muito isso, olha, você tem que fazer assim porque vai dar isso, porque o resultado vai isso. Nem sempre é. E o problema é o seguinte, o que isso vai trazer na vida das pessoas que estão atrás dessas coisas que, olha, se fizer isso, vai dar esse resultado. Porque o que deu para a pessoa, tudo bem, a maneira dela ser, a maneira dela fazer, o tempo, porque tem esse negócio do tempo, do momento, da hora, de como faz, de quem é, de como é, de quem é essa pessoa, de como ela é. Então tudo isso daí envolve, não é, esse sistema todo no qual vai trazer um resultado. E os resultados não são iguais. Bom dia, Tássila, seja bem-vinda, né? Está lá na Alemanha não, no Japão, seja bem-vinda. Então assim, olha, as coisas, elas não funcionam, nós não temos esse controle. Eu quero falar com vocês esse texto, olha, Provérbios capítulo 16, o verso 1 diz assim, olha, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Olha só,
Você está me entendendo o que eu quero dizer? Nós temos que ter a iniciativa, nós temos que sonhar, nós temos que trabalhar, nós temos que idealizar, nós temos que projetar, nós temos que exercer, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer as coisas, mas presta atenção, esses são os nossos planos, isso é o que é a nossa parte, e se nós fizermos direito, temos grandes probabilidades de alcançar aquilo, mas presta atenção o que o texto diz, é do homem o fazer os planos, mas é o Senhor que realiza. Isso quer dizer que não vai ser sempre do nosso jeito. Nós temos que colocar o Senhor em tudo que nós vamos fazer, em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos planos, em tudo que fazemos, em tudo que realizamos, por mais sábios, por mais inteligentes, por mais programados que seja aquilo que estamos fazendo, por mais benéfico que seja aquilo que nós estamos fazendo, por mais que ajude as pessoas naquilo que nós estamos fazendo, nós temos que entender isso. Na nossa força, nós não vamos garantir que vai ser daquele jeito. Somente na nossa vontade, nós não vamos garantir que o resultado vai ser lógico, as equações vão funcionar dessa maneira e vamos obter aquele resultado. Não é assim, a vida não é assim. Não é dessa maneira. E o meu receio é de que nós comecemos a pensar que se eu faço assim, o resultado vai ser esse. Porque se eu faço dessa outra maneira, o resultado é aquele. Então as coisas são, nós temos que seguir e fazer direito, regras, nós temos que seguir caminhos, mas quem vai nos ajudar no resultado é Deus. É Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos conduzir. É claro que se nós temos um conhecimento, você segue regras, não é? Benéficas, os resultados, as coisas, elas vão ser muito mais propícias a darem certos. E nós precisamos saber disto. É o Senhor que faz. As pessoas podem fazer planos, nós podemos fazer esses planos, mas porém é o Senhor que dá a última palavra. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui a respeito disto? Que a força de vontade não impede as derrotas diárias na nossa vida ou temporais, é que a força da vontade pode nos levar ao erro. Quando você quer fazer muito uma coisa, quando você quer que algo aconteça na tua vida, isso é bom. Isso é bom, você tem essa força de vontade de querer, de chegar em tal lugar. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a força, sem controle, a força de vontade, fazer as coisas na força, simplesmente no nosso poder e tal, temos que tomar cuidado, porque isso pode nos levar ao erro. Por quê? Porque a vida não é exata. As coisas não são exatas. E outra coisa, não somos perfeitos. Uma palavra errada, uma palavra de maldição, um erro na nossa atitude, uma ação no momento errado, as coisas vão tudo para o chão. Então nós precisamos de quê? De estarmos ligados a Deus, ligados ao Senhor. Por quê? Não é? Porque nós podemos pensar que tudo o que vamos fazer vai dar certo, mas o Senhor julga as nossas intenções. Você sabe disso? Qual é a intenção nossa em realizar alguma coisa? Aos nossos olhos podem ser boas, mas aos olhos do Senhor não. Olha quantas variáveis, você entende? Mas isso não significa, não estou aqui para dizer que você não tem que fazer nada, que você não pode fazer. Eu só quero dizer o seguinte: ponha os seus resultados no Senhor
Ponha a sua vida, o seu amanhã no Senhor. Coloque isso no Senhor. Não simplesmente naquilo, toda a tua esperança naquilo que você está fazendo, toda o teu futuro, né, sobre o teu trabalhar. O trabalhar é do Senhor e o nosso é confiar nele. Nós temos que fazer sim, mas nós temos que tomar cuidado com isso, que podemos ser levados a erros. Por quê? Porque o Senhor julga as nossas intenções. As coisas podem não sair como planejamos. Porque a vida, ela é muito mais do que um processo. Ela envolve muitas coisas, são momentos, são pensamentos, são o estado que nós estamos, a maneira como nós olhamos para o mundo, o que nós estamos idealizando, como nós estamos idealizando, onde está o meu coração nisso? Será eu estou colocando todo o meu coração? Porque tem esse negócio, olha, você tem que colocar, você só tem que fazer, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós podemos nos perder nesse caminho. Olha, eu vou dizer de novo, não estou aqui para contrariar isto, aquilo. Estou aqui só para te dar mais uma ferramenta, como diz uma ferramenta ou uma chave, para você poder ir bem na sua vida. Uma chave para você ir bem, tomar cuidado com isso. E isso não é para que você pare de fazer, eu tenha medo de fazer, não. É para que você tenha ferramentas melhores para chegar onde você quer chegar, para que você faça o que você precisa fazer. Então temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque pessoas podem ser, por exemplo, né? As coisas não podem sair. Por quê? Você lembra de Davi? Davi teve um plano maravilhoso. A arca estava fora, estava longe de onde Davi queria que ela estivesse, longe de Jerusalém. Aí Davi diz assim, vamos trazer aqui a arca do Senhor. Ele tinha vontade, ele tinha poder para isso, e ele fez. Só que ele, ao fazer isso, ele fez as coisas, né? A intenção dele foi boa, mas a maneira como ele fez foi errada, porque ao trazer isso, o resultado foi o quê? Foi a morte de alguém. Não precisaria ninguém ter morrido, mas o processo foi errado. E aí o que aconteceu? Uma pessoa morreu. Então, ele foi derrotado. Por quê? Ele fez na sua força, no seu poder. Né? Ele juntou todo mundo, deu ordem, faz isso, pega o carro de boi, vamos lá na casa, né? Vamos trazer a arca do Senhor. Mas o Senhor olhou a intenção, os resultados. Como é que ele fez isso? O processo não estava certo, o processo estava errado. A maneira como ele quis era algo perfeito, era algo que até agradava a Deus, mas ele fez da maneira errada. Então é isso que nós temos que entender. Então ele foi derrotado com toda a sua força de vontade, com todo o seu poder, porque não fez o certo da maneira certa. Então essa é a vida. Nós temos que partir desse princípio. Se queremos chegar num lugar, temos que fazer o certo, da maneira certa, tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com o nosso coração, a nossa intenção, o processo que está sendo feito, né? As coisas que estão sendo feitas, as alianças que estamos fazendo, né? As sociedades que estamos fazendo, para que de verdade tenhamos o bom resultado. Porque a força de vontade não quer dizer que eu vou ter resultado positivo. Eu posso ter derrota, mesmo com essa boa vontade em fazer coisas boas. Você me entende? Estão entendendo, gente? Pode ir dando aí os likeinhos aí,
Diz que é até bom, né? Esse negócio do coraçãozinho aí, esses negócios, diz que vai chamando mais a atenção das pessoas aí. Aí você me ajuda a alcançar esse povo aí. Manda coraçãozinho aí, pelo amor de Deus. Olha onde eu estou, meu Deus do céu. Então, você está me entendendo? Mas eu quero dizer outra coisa interessante. A força de vontade precisa de um alicerce. Não basta só força de vontade, é o que eu estou dizendo aqui sempre. Ela precisa estar alicerçada. Ela precisa estar alicerçada. Olha, né? Eu li aqui o verso, eu não li aqui o verso que eu queria dizer aqui nesse texto antes, que diz assim, olha, o 16, o verso 2, Provérbios 16, verso 2, diz assim, olha, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Olha só, nós podemos pensar que tudo que vamos fazer é bom, é maravilhoso, ai, Deus está nisso, ai, Deus aprova, Deus e tal, mas Deus está vendo nossas intenções, é aquilo que aconteceu com Davi. Como ele fez isso? E aí nós temos tantas pessoas, né, que tentaram fazer tantas coisas e não conseguiram, porque viu as intenções. Saul perdeu o tempo, perdeu o trono, porque também Deus viu a intenção, a maneira dele fazer. Então essas coisas nós precisamos tomar muito cuidado. Em terceiro lugar, para encerrar, que já está dando quase que a hora, é o seguinte, que a força de vontade, ela precisa de um alicerce. Olha o verso 3 do capítulo 16 de Provérbios, o que diz, olha, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Olha só. Olha o segredo, gente. Você está me entendendo? A gente está ouvindo tantas coisas, isso é bom, e coisas que cristãos estão envolvidos, isso é maravilhoso. Eu estou assim, muito feliz de ver pessoas que, puxa vida, se reinventaram, cresceram. Estou vendo elas melhores, né? Pessoas melhores, mais abertas, mais concentradas e ajudando tantas pessoas, o seu trabalho sendo realizados. Maravilhoso isso. Olha, eu dou glória a Deus por causa disto. Olha, mas o que eu estou te dando hoje aqui é mais uma ferramenta, mais uma clique. Olha, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Qual é o alicerce? Deus, o Espírito de Deus. E o texto diz que é o Senhor dos exércitos. Olha que, presta atenção, quando um texto diz que é o Senhor dos exércitos, isso significa que haverá lutas, haverá barreiras, haverá inimigos, haverá abismos, haverá dificuldades, haverá guerra, haverá batalhas. Mas quem está garantindo é o Senhor dos exércitos. Você já obteve vitória. É o general. O nosso general é Cristo. Não é isso? O nosso general é o Senhor da batalha que está à frente. Meu irmão, coloque os teus planos, coloque tuas idealizações, coloque os teus afazeres, teus projetos, coloque os teus sonhos no Senhor, em primeiro lugar. Deixe na mão dele. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Meu irmão, quando deixamos Deus de fora de algo que queremos alcançar, realizar, a probabilidade de erro, de derrota é enorme. Por quê? A força de vontade, o nosso poder não é suficiente. E mesmo se elas não são, seja o nosso sonho, seja o nosso realizar, seja o nosso alcançar, os nossos projetos, sejam eles alicerçados no Senhor, na sua palavra, na sua condução, né? na sua sabedoria. Não deixemos Deus de fora de qualquer plano, Olha, hoje eu estou pensando em ir ali no parquinho passear. Pô, Deus me abençoe isso, eu, meus filhos e tal. Porque você não sabe o que vai acontecer ali no parquinho. Você não sabe o que vai acontecer sair de casa.
Você está me entendendo? Você não sabe, são tantas variáveis, gente, tantas variáveis, muitas. E nós precisamos estar resguardados. Nós temos inúmeros, né, exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram planos, né, coisas pela sua própria vontade, foram derrotados por isso, foram presos, né, foram exilados, foram mortos, porque fizeram algo, né, viveram coisas que não colocaram Deus nisto, fizeram apenas na sua capacidade, na sua força, não vai acontecer. Mas também nós temos tantos outros exemplos de pessoas que pediram a Deus a bênção. Davi, em muitas lutas contra os filisteus, no momento que ele não sabia o que fazer, cercado por filisteus, ele disse: Deus, olha aqui, eu estou dessa maneira, o que eu faço? Nós vamos ser derrotados. Eu tentei fazer com os meus generais, eu fiz desse jeito e tal, e estamos aqui cercados. O Senhor disse: olha, vai até tal lugar, e quando você escutar uns barulhos pelas árvores, você vai saber que sou eu, o Senhor dos Exércitos, que estou indo na sua frente, e vamos derrotar os seus inimigos. E isto aconteceu. E houve aquele barulho, as árvores se mexendo, né, as polpas das árvores e tal, e quando Davi chegou para guerrear, todos os seus inimigos estavam já mortos, derrotados. Olha só, por quê? Davi buscou o Senhor nisso. Olha, por mais que você tenha capacidade, por mais que você saiba fazer, por mais que você tenha o controle de tudo, por mais que você tenha poder de manipular, quem sabe, até as situações, pense num negócio. Se não tiver o Senhor, se Deus não estiver ali para abençoar os teus planos, para aperfeiçoar, né, os teus planos, para aperfeiçoar os caminhos para realizar os teus sonhos, para te ajudar, te socorrer, te proteger, te dar suporte, te amparar, não é? Te estender a mão, te renovar as suas forças, de mostrar os caminhos, as coisas podem ser frustrantes. E você sabe, a gente sabe de tantas pessoas que começaram tantas coisas boas e não conseguiram. Tantas pessoas começaram a idealizar e começaram a fazer tantas coisas produtivas, coisas que eram para ser um negócio e não alcançaram. Por quê? São variáveis. De um ponto A ao ponto B há uma extensão, não é isso? Do ponto A ao ponto B há um tempo, há um espaço. E as variações são enormes, vão além das nossas conhecimentos. Por mais que a gente programe, por mais que a gente venha a ser precavidos, por mais que a gente busque, né, soluções e pense em todas as situações, nós podemos deixar alguma coisa passar. Isso acontecia tantas vezes quando estava fazendo projetos e eu tinha que pensar em todas as variáveis, pensar em todos os resultados, e mesmo assim ainda havia coisas que fugia da nossa mão, e às vezes tínhamos problema para resolver. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa abençoar o teu dia, que você continue trabalhando, continue idealizando, continue sonhando, continue projetando, continue buscando e fazendo, mas olha, põe o Senhor. Hoje o que você fizer, diga: Deus, eu vou fazer isso, eu quero o Senhor em tudo isso. O Senhor seja o meu sócio. Antes de entrar nessa sociedade, eu quero que o Senhor seja esse meu sócio majoritário, que o Senhor aprove isso que eu estou fazendo, o Senhor aprove essa pessoa, o Senhor aprove, né, essa situação, o Senhor aprove, Deus, esse tempo que eu tenho, o Senhor aprove tudo isto,
você vai ser feliz. E o Senhor vai te ajudar a evitar, a não sofrer. E mesmo que aconteça, e no fim do dia você diga assim: puxa, eu não alcancei. Não faça isso. Se o Senhor estiver na tua vida, você agradeça a Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor me trouxe. E amanhã nós vamos continuar. E nós vamos chegar lá. Aí você não vai desistir. Aí não haverá derrota. Por que a derrota? Porque a gente está sozinho e a gente desiste. E quando a gente está sozinho, a gente desanima e larga. Quando a gente está fazendo isso na nossa força, quando a gente faz alguma coisa no nosso poder, nós vamos chegar no final do dia. Se não deu como a gente imaginava, a gente vai desanimar. Mas se tivermos no Senhor, nós vamos ser gratos e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece os meus dias, porque o Senhor conhece todas as coisas. E hoje o Senhor está me dando mais um dia. O Senhor está fazendo do teu jeito. E eu vou continuar fazendo, continuar lutando, continuar em frente, continuar acreditando, continuar realizando, porque eu sei que nós vamos chegar lá. Entendeu? Então não coloque tempo. Você pode dizer assim: eu vou fazer isso para terminar amanhã. Meu irmão, você começa uma reforma numa casa, uma parede, você acha, vou fazer em um dia. De repente você leva uma semana. Por quê? Variáveis. Você não tem um controle sobre isso. Você não tem controle sobre as pessoas. Você não tem controle, não é, sobre o processo. Mas Deus tem. Então que Deus possa te abençoar, te dar paciência, sabedoria, inteligência, compreensão, dedicação, todo o teu empenho, que a tua mente, todo o teu ser funcione dessa maneira. É isso que faz a diferença do vencedor, né? Quando Jesus disse: olha, nós somos mais do que vencedores, nós somos porque estamos nele. E o vencedor, ele não é derrotado em um dia. Ele não se entrega porque no dia, naquele dia, naquele final de dia, ele não chegou aonde deveria chegar. Ele sabe que o Senhor está fazendo, o Senhor dos exércitos, porque diz o Senhor dos exércitos, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Gente, Deus abençoe. Eu vou orar aqui por você e que você tenha esse dia maravilhoso. Senhor, obrigado por esse tempo aqui com os meus amigos, meus irmãos. Alguns já conheço de perto, outros ainda não. Eu quero abençoá-los, Deus, nesse dia, nessa semana, nesse mês de novembro, Pai. Ó Deus, eles têm planos, eles têm situações a serem resolvidas, eles têm, Senhor, meu Deus, ó Pai, ó Deus, caminhos a serem abertos, portas que estão esperando ser abertas, outros, ó Deus, portas que precisam ser fechadas. Senhor, quem sabe outros, Senhor, situações que são maiores e mais poderosos do que eles. Senhor, quem sabe outras pessoas estão esperando uma resposta de uma autoridade, de alguém, ó Deus, que venha, Senhor, meu Deus, trazer, ó Deus, uma alegria de todo o trabalho, o resultado, Senhor, meu Deus, de toda dedicação em algo, Senhor. Eu peço a tua bênção. Esse mês de novembro seja um mês abençoado na vida desse povo. Ó Deus, nesses, ó Pai, 28 dias ainda que temos, ó Pai, 27 dias, sejam dias, ó Deus, ó Pai, de vitórias, que o Senhor esteja à frente de tudo, ó Deus, que essas lições, essas chaves, que foi passado aqui, Pai, ensinamentos, sejam vividos, sejam colocados em ação e eles possam obter toda a vitória em sua vida, Pai. Ó Deus, e saibam lidar a cada dia com os resultados, porque, Senhor, contigo os resultados
mesmo que aos nossos olhos pareçam ser de derrotas, nos olhos espirituais, aqueles que estão em Ti, serão, Senhor meu Deus, ó Pai, ó Deus, a certeza de que o Senhor está trabalhando e o fim ainda não chegou. O fim ainda não chegou. Que seja assim, que todos esses projetos, esses anseios, que todas essas vontades disto ou daquilo, que todos esses desejos, ó Deus, que todo esse trabalho dos Teus filhos, ó Deus, sejam recompensados com a Tua bênção, com a Tua vitória, com a Tua proteção, com a Tua guarida, com a Tua ajuda, com o Teu socorro, ó Deus, e que o Senhor os livre dos enganos, livre, Senhor meu Deus, ó Pai, das armadilhas, e que haja, Senhor meu Deus, ó Pai, louvor, ó Deus, gratidão ao Senhor. Obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos dá. Obrigado pela saúde, obrigado pela força física, mental. E eu te peço para aqueles que estão doentes, que estão internados, ó Deus, ainda, Senhor, contando com outras enfermidades, pessoas que foram, ó Deus, surpreendidas com esse vírus, que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, em nome de Jesus, me lembro do Senhor agora da Sebastiana. Pai, eu te peço que o poder do Senhor toque nela, onde ela está lá agora, lá naquela UTI, no seu físico, no seu pulmão, no seu coração, em todo o seu corpo, e repreendo no nome de Jesus essa enfermidade. Repreendo, Senhor meu Deus, ó Pai, espírito de morte, repreendo, Senhor meu Deus, ó Pai, ó Deus, as fraquezas, e que o Senhor venha trazer força, energia ao físico e ao corpo dela. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, estamos confiando no Senhor, e assim a todos nós. Pai, guarda-nos e ajude-nos. É a nossa oração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado por quê, Senhor? Porque eu sei que o Senhor nos ouve naquilo que pedimos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.